Agora vamos nos fixar na personalidade do Antelli, do cientista, que pode cair uma pergunta bem específica sobre isso. Quem é cientista, escolheu a ciência como profissão, é porque tem interesse em alguma área do conhecimento, né? Se você fosse cientista, o que você ia querer estudar? Você ia querer estudar alguma coisa no reino vegetal, das plantas? Você talvez se interessaria mais pelos animais? Ou você gostaria de estudar as doenças humanas, as aves, os mamíferos, os répteis, alguma família de peixes, alguma família de cetáceos, de baleia, sei lá, minhoca, o que você quiser estudar. Você pode estudar qualquer coisa e a maioria das coisas estudadas pelos cientistas, a maioria, mas nem todas, são seres vivos, tá certo? Só que o Antelli, o nosso personagem, ele fala na página 23 que ele não odiava o humano. Fala assim, ó, é certo que Antelli não era misantropo, ou seja, não é que ele não odiava os humanos, só que ele não estava muito interessado neles, né? Aí, talvez por isso, esse desinteresse também tenha motivado ele a buscar o quê? Explorar o espaço, onde teoricamente não teria o quê? Humanos. Entendeu? Então ele foi lá buscar lá ao redor de Betelgeuse para ver se tinha uma coisa diferente para ele estudar. E aí depois ele ainda reafirma, referenda, dá mais um detalhe logo embaixo, ainda na página 23, ele fala assim: então deve ser por isso que mesmo com uma cápsula enorme em que eles estavam viajando, que caberia famílias, fala isso no texto, caberia famílias lá dentro de tão grande que era, ele só levou 3 pessoas. Ele, o jornalista e o seu discípulo, seu estagiário. E o resto ele colocou pássaro, borboleta e a vegetação e o que precisava para comer. Mas ele poderia ter levado famílias. Você entendeu? Então, ele não era muito... Ele não odiava os humanos, mas ele não tinha muito interesse pelos humanos. Por isso que ele foi explorar o céu e ele também não tinha muito interesse no relacionamento, né? Então, ele preferia ficar sozinho, mas assim, não totalmente isolado, mas com menos pessoas, né? E tentar encontrar o preenchimento de si mesmo, por meio da sua profissão, da ciência, explorando novas possibilidades. Mas ele achava que esse preenchimento interno que o realizaria não estaria nos humanos. Por isso os humanos não eram objeto nem da sua ciência, nem da sua profissão, tampouco do seu relacionamento, que não era muito amplo, era reduzido, principalmente nessa viagem, a 3 pessoas. Deu para entender? Outra coisa que eu vou aproveitar para falar aqui, bem importante. Fala na página 24 que a viagem para eles até Betelgeuse lá, um dos planetas de Betelgeuse, né? Que essa viagem ela ocorreu sem nenhum percalço, sem nenhum problema maior, tá? Que eles só sentiram quando você tá acelerando, igual um foguete, eles sentiram bastante a força da gravidade, que mantém você mais pesado, não é? E aí, quando tá desacelerando, freando também para você entrar na órbita do planeta, eles também sentiram mais forte essa gravidade. Mas que fora isso, transcorreu tudo bem. Tá? Então, não teve nenhuma intercorrência maior, assim, um acidente nesse sentido. Então, foi uma viagem relativamente tranquila. Vai cair. Foi uma viagem relativamente tranquila, sem percalços. E o Antelli, ele não tinha muito interesse pelos humanos, por isso que ele foi buscar o céu. E por isso que não tinha muitos humanos à volta dele. Mas não é que ele odiasse a humanidade. Deu para entender?